Fala galera do canal de som do Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje o nosso assunto é falar sobre covers, sobre músicas regravadas aí por determinadas bandas, mas não da maneira como a gente está acostumado a abordar esse assunto. Como eu, por exemplo, já falei aqui no canal sobre esse disco aqui que eu gosto muito, do Iced Earth. Ele é um álbum inteiro, inteiramente formado por covers de outras bandas, por regravações de outros artistas. E não é esse o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. É um assunto parecido, mas não exatamente dessa forma, até porque o meu acervo de álbuns de covers ele é bem pequeno. Basicamente eu devo ter mais um ou outro, além desses dois que estão aqui, o Blue and Lonesome dos Rolling Stones, o Tribute to the Gods do Iced Earth. Embora seja uma coisa que eu goste, não representa minhas prioridades no momento, então eu acabo nem tendo esses álbuns aqui para mostrar. O Adriano lá do canal do Dissonante fez um vídeo muito legal a respeito desse assunto, no qual ele mostra efetivamente os discos, que são compostos 100% de covers. Mas o assunto aqui do vídeo de hoje é tratar sobre covers, sobre regravações que estão presentes em álbuns de estúdio de bandas importantes, bandas icônicas, bandas gigantes, e que dentro de um trabalho ali de estúdio, um trabalho de inéditas que eles lançaram, dentro do repertório existe ali uma ou duas músicas que são covers de uma determinada banda. E a gente vai retratar aqui, eu peguei 10 exemplos da minha coleção. Obviamente não vamos esgotar o assunto, tem muita coisa que vai ficar de fora. Eu priorizei aquilo que eu tenho aqui em mídia física para mostrar para vocês, mas aí depois vocês obviamente vão deixar sugestões e outras situações no qual isso ocorreu, Então eu vou mostrar 10 para vocês e a gente vai trocar um pouco de ideia a respeito disso. Eu gosto particularmente quando bandas incluem ali um determinado cover dentro de um disco, E o disco não deixa de ser icônico ou gigantesco por causa disso. A gente vai mostrar aqui discos emblemáticos e que não são 100% originais, tem pelo menos um cover ali no meio, e mesmo assim fica uma coisa legal, desde que, e aí eu já adianto um pouco da minha opinião antes de mostrar isso para vocês, tenha a assinatura da banda, não seja simplesmente uma questão regravar por regravar a música. Mas em todos os casos que eu separei aqui, eu acho que você encontra a assinatura, você encontra ali as características da banda que está regravando, e isso deixa tudo muito interessante. Então bora ver quais são esses 10 casos que eu escolhi aqui de covers presentes em álbuns de estúdio de bandas, logo após a vinheta. Então galera, antes de mostrar para vocês aqui, lembrem-se, caso não sejam inscritos no canal, deixe sua inscrição. A gente está chegando perto dos 3.000 inscritos aí. Ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Comente o vídeo, sempre muito importante. Eu tenho demorado um pouco mais para responder, mas eu sempre leio e respondo todos os comentários de vocês, trazendo sugestões aqui também para pautas, ou mesmo dentro do tema aqui, quais seriam as outras músicas que vocês destacariam. Deixa o like que não custa nada, se não gostar deixa o dislike também, não tem problema nenhum. Você pode considerar ser um membro do canal e os links estão aí na descrição do vídeo para Instagram, enfim, TikTok, entre outras coisas, tá? E o grupo de transmissão do WhatsApp. Normalmente quando eu faço esse tipo de vídeo eu costumo criar uma playlist, Até pensei na ideia de fazer uma playlist com 20 músicas, as 10 originais e os 10 covers, mas como eu não estou usando mais Spotify, eu uso Deezer atualmente, eu acho que criar uma playlist no Deezer não ia servir de muita coisa, já que boa parte das pessoas que assistem não devem usar esse serviço especificamente. Mas eu recomendo que vocês, caso não conheçam, vá fazendo essa comparação, das músicas originais com as músicas conforme foram feitas o cover aqui. Separei os 10, então não tem ordem de preferência nem nada, estão em ordem cronológica. O primeiro que eu escolhi aqui para mostrar para vocês não podia ser diferente. O Black Sabbath, em 1970, lança ali o seu álbum de estreia, o álbum auto-intitulado Black Sabbath. Esse álbum em vinil, ele saiu com 7 músicas, 4 do lado A e 3 do lado B. E das 3 músicas do lado B, 2 são covers. Nós temos aqui o Warning, que eu nem lembro o nome do artista, assim, negócio meio obscuro, Bernardo B, que é uma música muito legal aqui. Mas eu quero destacar Evil Woman, a faixa número 5 do disco, que é uma música bem legal e é cover de uma banda chamada Crow, Inclusive a versão original é bem diferente, assim, mas é muito, muito bacana de se escutar, e graças ao Black Sabbath conheci essa banda, que tem um trabalho que vale a pena, viu, vocês escutarem pelo menos uma coletânea que eles têm ali, acho que entre 69 e 71, tem essa música entre algumas outras, Tanto que você pega aqui nos créditos, não sei se dá para vocês verem aqui embaixo, mas tem aqui as composições, as músicas escritas aqui, aí tem os créditos para Evil Woman, os créditos para Warning e depois o restante dos créditos para a banda Black Sabbath. Então, mostrando aqui que Evil Woman é um cover, como eu disse, bem legal, é uma música que eu gosto bastante do disco, sabe? E
me surpreendeu, lógico, há muito tempo já eu sei disso, mas quando comecei a ouvir Black Sabbath não imaginava que se tratava de um cover, né? E aí a partir dela fui até a original, que é do Crow, e essa música original ela tem uma pegada bem diferente, né? Mais jazzística ali, bastante instrumento de sopro, enfim, órgão, um vocal bem mais tranquilo. Basicamente o que tem de parecido nas é a linha de baixo, acho que o Geezer Butler manteve ali, claro, com um pouco mais de peso e tal, como a versão do Sabbath requeria. As guitarras do Tony Iommi que vão basicamente fazer as partes aqui que seriam dos teclados e também da parte do sopro, e o vocal do Ozzy Osbourne que dá bastante destaque também a essa versão. Uma versão sensacional, acho que um dos grandes covers presentes em discos de estúdio. Como eu disse, esse aqui tem 2 covers, né? O Warning também é um cover, mas eu escolhi Evil Woman para passar para vocês aí como a primeira situação, né, lá de 1970, dentre as quais eu escolhi aqui, que nós temos um cover em um álbum de estúdio. Não é qualquer álbum de estúdio não, né? Não é porque no LP ele tem 7 músicas e 2, né, são covers de apenas 5 originais, que ele deixa de ser um álbum icônico extremamente importante para a história da música. Então um cover muito bem feito, muitas vezes agrega muito valor à obra ali que você está fazendo. Na sequência vamos para 1973 com o David Bowie. E aqui, cara, é muito peso, né? Porque simplesmente nesse álbum Wild and Insane de 1973, nós temos David Bowie regravando uma música dos Rolling Stones. A música em questão aqui é a Let's Spend the Night Together, que é a canção aqui no caso número 8 do disco. Let's Spend the Night Together, que é uma canção de 1967 do álbum Between the Bottoms, né? Saiu ali na versão americana do disco, e o David Bowie regravou aqui 6 anos mais tarde, né? No Wild and Insane de 1973. Em 74 ele gravou um álbum todo de covers chamado Pin-Ups, né? E até isso me chamava a atenção, porque quando eu escutei esse disco, falei, poxa, o David Bowie sempre teve uma relação tão boa ali com os caras dos Stones e tal, e não tem nenhum cover dos Stones no Pin-Ups. Talvez muito se explique por conta disso. Ele já havia feito um cover aqui nesse disco, que é um disco de inéditas, todas as composições do Bowie, com exceção dessa música aqui dos Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, ainda que o David Bowie com a sua banda Spiders from Mars. Ficou uma versão muito legal, né? E olha só o peso disso aqui. David Bowie fazendo um cover dos Rolling Stones, colocou a sua assinatura, né, a sua voz, as características da banda ali, Spider from Mars, que é muito legal, e deram uma cara nova e muito interessante a música Let's Spend the Night Together dos Rolling Stones. Então, é o segundo caso aqui no Wild and Insane de 1973 do David Bowie. Pulando agora para 1975, nós temos uma música aqui que, se não causou um grande problema numa banda, ela pelo menos ajudou um pouco a intensificar as tensões que haviam. Estou falando do Rainbow, 1975, o álbum de estreia, o Rich Blackmore's Rainbow, né? E o Rainbow, ao sair de Purple, forma ali a sua banda, né? O grupo com o Ronnie James Dio e basicamente os caras do Elf ali, que eram a banda do Dio, e ele vai gravar esse disco, e nesse disco ele inclui a música que é número 3, Black Sheep of the Family. E essa música é uma música bem interessante de uma banda chamada Quatermass, que era um trio ali de rock progressivo, que no final dos anos 60 e em 1970 essa banda Quatermass ela lançou um disco no qual consta essa música aqui, também uma coisa bem diferente, né, e que na versão do Rainbow ficou muito mais pesada, enfim, com o vocal do Dio, enfim, as guitarras do Rich Blackmore, fica uma assinatura bem legal. Conheço muitas pessoas que não gostam muito dessa música, acham que ela fica meio perdida dentro desse disco. Eu adoro essa música, eu gosto demais mesmo dessa versão. A versão original que eu fui atrás de escutar também quando descobri que era um cover é muito boa, mas a versão do Rainbow aqui é definitiva, muito boa. E o Rich Blackmore queria gravar ela ainda quando estava lá no Deep Purple, né? Nas sessões ali da Mark II, na gravação daqueles discos ali, Stormbringer e tal. Ele sai ali antes da gravação do Come Taste the Band e a banda não aceitou gravar a música, né? E quando ele forma o seu grupo, ele fala, agora é a hora. Ele vai lá e grava Black Sheep of the Family aqui nesse disco de 1975, o Rich Blackmore's Rainbow. Aliás, um disco aí autoral, um disco de estúdio e que conta com uma regravação, e uma regravação com assinatura, né? Ficou a cara do Rainbow essa canção. Agora pulando para 1978, temos bastante caso aqui nesse ano para repercutir. Eu trago aqui primeiro o Judas Priest, o álbum conhecido como Killing Machine no Reino Unido, ou Hell Bent for Leather, né? Mas o mesmo disco aí nos Estados Unidos, álbum de 78. 78 o Judas Priest lançou 2 álbuns, né? O Standard Class e esse daqui. E nesse disco nós temos também um cover presente aí, a canção de número 7, a The Green Man Leash with Two-Pronged Crown, né?
Eu gosto muito dessa música aqui, sobretudo ao vivo, né? O Judas Priest sempre tá tocando essa canção. E assim, eu acho até que é difícil você associar essa música, depois de ouvir a versão do Judas Priest, ao Fleetwood Mac. Lembrando que quando eu falo de Fleetwood Mac aqui, eu tô falando do Fleetwood Mac do começo da carreira, aquele Fleetwood Mac bluesístico, né? Antes da entrada do Lindsey Buckingham e da Stevie Nicks, tá? Então é esse Fleetwood Mac que você tem que ter em mente. A música original é muito boa, né? Bem bluseira e tal, mas a versão aqui do Judas Priest ganha um peso maravilhoso e na voz do Rob Halford fica uma coisa assim sensacional, né? Parece que a música foi criada para o Judas que tem outros exemplos aí que talvez entre numa parte 2, uma outra música bem popular também, inclusive, se eu não me engano, está no outro álbum desse ano. Agora mais um álbum de 1978, o álbum de estreia do Van Halen, né? O auto-intitulado Van Halen, ou conhecido aí como Van Halen 1, e que traz aqui talvez um dos covers mais emblemáticos de todos os tempos, que é a música You Really Got Me, né? Que é a canção de número 3 aqui, uma música marcada por muito peso, uma guitarra pesadíssima do Ed Van Halen, né? Um vocal muito também característico, meio que esganiçado ali do David Lee Roth. Então a música ganhou muito peso e é uma música ali da banda The Kinks, uma banda muito subestimada ali da invasão britânica da década de 60, né? Daquelas bandas da mesma onda, do mesmo movimento ali dos Beatles, Rolling Stones, The Who. Aí você já tem bandas mais lá do B, como The Hollies, The Kinks, The Animals, eles fazem parte desse cenário. Essa é uma das músicas bem populares deles, mas que na voz do David Lee Roth, né, aqui na performance do Van Halen, ficou extremamente popular, extremamente pesada, né, e é uma música que praticamente pertence aí ao Van Halen a partir daqui, né. E também tenho a curiosidade, o Van Halen voltaria a gravar uma música dessa banda também em um outro disco, né, mas isso daí fica para uma hipotética parte 2, se eu vier a fazer uma parte 2 desse vídeo, eu trarei também. Não foi a última vez que o Van Halen trabalhou aí com uma música do The Kinks, e essa música You Really Got Me ficou muito, muito boa. Acredito, com todo respeito ao Kinks, que é uma banda que eu gosto muito, mas a versão definitiva dessa música acabou se tornando a versão aqui deste disco de estreia do Van Halen de 78. Também em 1978, então temos 3 aí discos desse ano que tem essa característica. Temos aí o Some Girls dos Rolling Stones, maior sucesso comercial, né, em vendas de alguns físicos aí da carreira dos Rolling Stones, um disco muito, muito legal. Tem aqui grandes hits como Miss You, Beast of Burden, enfim, grandes canções dos Rolling Stones. Mas uma das canções aqui é um cover, que é a música Just My Imagination. Então, conforme vocês podem ver aqui, né, embaixo, Just My Imagination. Essa música é um cover da banda, ou melhor, do grupo vocal, conhecido aí como The Temptations, né, que é um grupo americano, que vem ali, não sei se desde os anos 50 ou 60, mas que lançou essa música originalmente em 71, alcançando grandes lugares nas paradas e tal. Mas essa música é muito diferente, porque eles são um grupo vocal, então tem um órgão ali bem, né, um piano bem, como é que eu posso dizer, discreto na música, né? Alguma coisa de sopro ali acompanhando também. Basicamente são os caras do grupo, né, do The Temptations, cantando, fazendo várias harmonias vocais ali, bem interessante, num andamento bem lento e tal. E os Rolling Stones pegam essa música e dão todas as características deles próprias, né? Tanto que fica parecendo perfeitamente que é uma composição do Jagger Richards. Logo que eu descobri o álbum, que eu descobri os Rolling Stones, eu não imaginava que essa música aqui se tratava de um cover, muito menos de um cover tão específico, né? De uma característica tão específica de uma banda de folk, soul e tal, que era mais voltada para um grupo vocal. A música parece que foi composta pelo Jagger Richards, tanto em termos líricos, né? Que fala que é uma questão de um cara que fica imaginando ali para uma moça das redondezas, fica observando e pensando coisas, construir uma família, ser feliz com ela, e que no final das contas isso é só coisa da imaginação dele, né? E da forma como Mick Jagger canta isso e a forma como os Rolling Stones reproduziram isso nesse disco, fica muito legal. Inclusive ao vivo a banda tocou bastante nessa turnê aqui do disco, e é uma música muito, muito boa. E o Some Girls é um descasso maravilhoso, um dos melhores discos dos Stones de todos os tempos, e tem aqui uma música que não é autoral, mas que tem toda a assinatura dos Rolling Stones aqui, Just My Imagination, também em 1978, no álbum Some Girls. Na sequência a gente vai para 1980 agora, com uma banda que eu gosto muito, que é o Roxy Music. Esse daqui é o penúltimo álbum da banda, o Flesh and Blood, já naquela pegada um pouco mais pop, comercial, radiofônico, sem perder a essência da banda também, né, que tem músicas que remetem um pouco ali o começo da banda, como por exemplo Same Old Scene, né? Mas aqui tem um cover muito interessante de uma música chamada 8 Miles High, que é a música número 7. Na verdade tem outro cover aqui, talvez uma parte 2 eu venha a trazer, mas essa música especificamente é de uma banda chamada The Byrds,
que basicamente é aquela resposta americana, né, à invasão britânica, um grupo americano dos anos 60 e que faz parte ali com The Monkees e tal, né, aqueles grupos que meio que faziam uma resposta aos britânicos, Beatles, Rolling Stones e tudo mais. E a versão do The Byrds é bem interessante, bem legal também, mas muito simples. E a versão de 8 Miles High presente aqui tem todo um trabalho muito bem feito do Roxy Music, né, um baixo muito bem gravado, bem marcante também a bateria, o beat, né, que vai conduzindo a música, a guitarra do Phil Manzanera que vai passando ali com umas frases muito legais, muito interessantes, e o vocal já característico do Bryan Ferry também muito bom, tem ali também um órgão ao fundo, cara, é uma música muito bem feita, eu acho que de todos os covers que eu mostrei aqui, um dos mais, que eles mais modificaram assim, mais deram a sua assinatura, aqui tá claramente uma música que é um cover, mas ficou com a assinatura do Roxy Music enquanto banda nesse período, casou perfeitamente e ela está muito bem colocada dentro desse disco aqui. Então é mais um grande exemplo de uma música, de um cover em um álbum de estúdio que funcionou muito bem. 8 Miles High, música do The Byrds, presente aqui no Flesh and Blood de 1980 do Roxy Music. Estamos chegando ao fim da nossa lista. Em 1984 nós temos aí o grande Crusader, né? Um álbum sensacional do Saxon. Eu gosto muito, que tem a faixa título Crusader, que é maravilhosa. E nesse disco aqui tem um cover que é uma das minhas músicas favoritas de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é a música número 5, a canção Set Me Free. Tem muita gente aí que nem sabe que essa música se trata de um cover da banda Sweet, né? Uma banda que eu já tenho falado algumas vezes aqui no canal, enfim, né? E eles fizeram um cover muito legal, é uma das músicas mais pesadas do Sweet, ali do álbum Give Us a Wink, acho que é de 75 ou 76, se não me engano. Talvez 77, é por ali, segunda metade dos anos 70, né, esse álbum do Sweet. É uma música bem hard rock mesmo, e aqui o Saxon, ele coloca ainda mais peso, né, enfim, toda a característica da banda aqui, as guitarras, a música fica um pouco mais acelerada, embora ela já seja uma música relativamente rápida para os padrões do Sweet, mas aqui com o Saxon ela fica bem legal também, a voz do Bruford, né, alguma coisa Bruford, o nome do vocalista aqui, eu nunca lembro, do Saxon, ficou muito legal a versão, né, e achei muito interessante terem feito aí um cover de uma banda que não é tão reconhecida assim, pelo menos não é tão abordada por aí, não é tão falada, e o Saxon fez aqui um cover que fez uma grande justiça a essa canção e ficou muito legal, uma ótima versão de Set Me Free do Sweet. O Saxon que está acostumado com covers aí, recentemente lançou 2 ótimos álbuns de covers, né, o Inspirations e o More Inspirations, né, inspirações e mais inspirações, e em 84 ele já tinha lançado aqui, por exemplo, um cover dentro de um dos seus álbuns de estúdio, que foi o Crusader, a música Set Me Free do Sweet. Um trabalho magnífico, gosto muito dessa versão também. Pulando agora para 1991, poderia ter pego o outro que saiu no mesmo dia, né? O Use Your Illusion 1, que também tem exemplo assim, mas eu escolhi o Use Your Illusion 2, do Guns N' Roses, né? Discos aí que são recheados de músicas, né? Em LP ambos são duplos, então basicamente o Guns N' Roses lançaram 2 álbuns duplos no mesmo dia, né? Um certo exagero, alguns diriam, mas acabou não sendo, porque a banda não lançou muita coisa mais depois, então acho que foi importante eles terem lançado todo esse material. Dentro desse material, a maioria esmagadora são de músicas inéditas, mas eu gostaria de destacar aqui Knocking on Heaven's Door, né? Que é um cover do Bob Dylan. Bob Dylan, que é um músico que eu respeito muito, o cara é genial, um dos melhores compositores de todos os tempos, mas eu não gosto muito de escutar as músicas dele na voz dele. Normalmente as versões que são feitas das suas músicas acabam ficando bem legais, né? Até melhores por conta da voz, mesmo que eu tenha assim minhas ressalvas com a voz do Bob Dylan. E Knocking on Heaven's Door é um desses exemplos, acho que ficou bem legal aqui na versão do Guns N' Roses, né? E uma música que recebeu bastante destaque, né? Inclusive mais destaque do que muita música original que saiu dentro desses Illusions. Como eu disse, teria um outro exemplo no outro Use Your Illusion. Quem sabe numa parte 2 apareça por aqui, vocês também vão deixar as sugestões de vocês. Mas em 91, o Guns N' Roses coloca em um disco de estúdio seu uma grande regravação de uma música do Bob Dylan. E para finalizar, né, o último aqui na ordem cronológica, já é um álbum de 2015, um dos álbuns dessa fase do Stryper que eu gosto muito, fase bastante pesada ali, a partir do No More Hell to Pay. Então esse álbum de 2015 é chamado Fallen, né? E esse disco, ele tem aqui como faixa de número 8, a música After Forever, que é a música que sai lá no Master of Reality de 71 do Black Sabbath, né? E é uma música que para muitos é uma das percussoras aí do subgênero, digamos assim, ou do movimento do metal cristão, né? Quem diria, né, o Black Sabbath, mas se você nunca teve a curiosidade, leia lá a letra da música, acompanhe, que você vai ver que é uma música que tem muitos pontos ali
que com certeza contribuíram para esse som mais pesado, fugindo de uma coisa mais oculta e indo para uma coisa mais religiosa, enfim, reflexiva, sobre coisas positivas, digamos assim, né? Então, a banda Deliverance também, que é uma banda de thrash metal cristão muito boa, já fez cover dessa música, mas eu destaco aqui o cover do Stryper em 2015, no disco Fallen, um disco totalmente autoral. Nós temos espaço para essa música aqui, e com um significado muito importante, né? O Stryper é o maior representante aí, em termos comerciais e de repercussão do metal cristão, fazendo aí justiça ao Black Sabbath. O Stryper que tem um álbum de covers também de músicas seculares, assim, que é o The Covering, né? Se eu não me engano é de 2009, ou é 2010, alguma coisa assim. E esse disco traz inclusive o cover do Black Sabbath, que é o Heaven and Hell, mas um disco de estúdio nós temos aqui After Forever, né? Uma música que talvez tenha começado todo esse movimento aqui. Então, essas foram as 10 indicações que eu trouxe. Como a gente sempre faz, vamos recapitular rapidamente. Stryper regrava After Forever do Black Sabbath no Fallen de 2015. Guns N' Roses regrava Knocking on Heaven's Door do Bob Dylan no User Illusion de 91. Saxon regrava Set Me Free do Sweet no Crusader de 84. O Roxy Music regrava aqui a música 8 Miles High da banda The Byrds no Flesh and Blood de 1980. Em 1978, os Rolling Stones regravam aqui a música do The Temptations, Just My Imagination, no álbum Some Girls. Em 78, o álbum de estreia do Van Halen traz aqui You Really Got Me, do The Kinks. Em 78 também, o Judas Priest faz um cover aqui do Fleetwood Mac, com Green Man Unleashed, with the Two Point Crown, né? Que é aqui do Hellbent for Leather, ou Killing Machine, dependendo da sua região, da versão que você tem. Em 75, o Rainbow faz aqui Black Sheep of the Family no seu álbum de estreia, que é uma música do Quatermass. E em 73, o David Bowie regrava aqui simplesmente a música Let's Spend the Night Together dos Rolling Stones no Era de Insane. E em 1970, nós temos aí o Black Sabbath regravando a música do Crow, melhor dizendo, né? Que é a música Evil Woman. Então essas foram as indicações de uma primeira parte. Esse assunto rende mais. Digam aí se vocês gostaram, o que vocês acharam do tema, deem sugestões também, quem sabe a gente venha fazer uma outra parte disso. Eu vou fazer também mais pra frente, como se fosse uma série, grandes covers presentes em, não só, tá fugindo disso, covers em álbuns de covers, nem tem como eu falar muito disso porque eu não tenho muitos álbuns nesse sentido, mas vou falar sobre grandes covers em álbuns ao vivo ainda e grandes covers presentes em coletâneas. Talvez uma parte 2 desse vídeo aqui. Digam aí o que vocês acharam, se vocês querem uma parte 2, enfim, comentem aí, deem sugestões. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.